Fala, parceiro! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Parceiro Cast, o podcast que conecta você às melhores práticas do mercado. Vamos falar de tendências, vamos falar de muitas coisas bacanas. Eu sou o Eduardo Klepax. Eu sou o Matheus Oliveira e hoje a gente vai bater um papo de muito alto nível com um convidado muito especial para a gente. Ele que é presidente da Absolar Brasil. Recebam com a gente Ronaldo. É isso aí. Prazer enorme estar com vocês aqui, Eduardo, com o Matheus, para poder bater esse papo aqui no podcast da Dias. Prazer enorme. Não, muito bacana. Bom, o Ronaldo é uma figura super conhecida aí do mercado. Eu acho que muita gente vê você tanto pela Absolar, também um pouco pela Solar Group, né, uma das empresas líderes de estrutura aqui no Brasil. Mas acho que vale a pena, né, primeiro, de novo, te agradecer aí pelo seu tempo, junto aqui da Dias, parceiraços nossos. Mas eu acho que vale a pena introduzir quem é você, a sua trajetória muito rápido, como você chegou nesse mercado fotovoltaico. Com prazer. 47 anos... formado em publicidade e administração, pós-graduado em administração. É uma família de industriais, a gente tem indústria há 30 anos e há 20 anos a gente trabalhava na indústria do alumínio com kits voltados para a área do vidro temperado. E um dia a gente se deparou, logo no comecinho, em 2014, com uma fábrica em Vinhedo que queria produzir módulos aqui no Brasil na época. E quem tinha montado aquela fábrica era um antigo fornecedor de borrachas nosso. Olha. E ele veio nos procurar para fazer o frame do módulo. Eu lembro dessa época, quando tinha discussão de produção local lá no início. Atrás, Sim. chamava Globo Brasil, Sim, a empresa. E aí nos chamou, e aí a gente começou a produzir, né, os frames para eles. E a gente entendeu que era um mercado comecei a pesquisar, fazer um plano de negócio e vi que era um mercado que ia ter bastante crescimento, né, nos próximos anos. E aí a gente resolveu fazer as estruturas para a energia solar, só que de uma forma separada. E aí a gente fundou a Solar Group. Então a gente começou a fazer plano de negócio em 2014 e começamos a operar a empresa em 2016. E hoje só existe a Solar Group. Hoje ela é 12 vezes maior do que era a outra empresa e estamos muito animados aí, que entendemos que estamos só começando com esse mercado de energia solar no Brasil ainda nem É um mercado, tudo isso praticamente nada. É um mercado muito novo, né? A gente está falando em 2016, 2017, tem 7, 8 anos. Mas tem muita ansiedade, porque eu comecei em 2007, já no fotovoltaico primeiro na Europa, eu já contei algumas vezes aqui. E, claro, o foco maior do Brasil, inclusive, foi a eólica, até o crescimento mais vertiginoso que foi a fotovoltaica. Eu diria a partir de 2013 já, porque a gente fala do residencial, que foi um pouco depois, mas a gente começou a ter os primeiros movimentos de grandes usinas já em 2013. Os leilões, né? Nos leilões. E como foi? Porque hoje você é muito associado não só à Solar Group, mas a Absolar. Como foi a sua entrada na associação? O que você pensou? Porque hoje você já está lá há quantos anos já? Há 7 anos. Eduardo, eu sempre gostei muito do mundo do associativismo, não é? Então, o que é o associativismo? É você fazer parte de uma associação, de uma federação, de um grupo de pessoas que estão ali direcionados em prol de algum tema específico e que se dedicam de forma voluntária para aquilo acontecer. Então, eu muito jovem, eu fiz parte do grupo de jovens da Associação Comercial de São Paulo. Depois eu fui diretor executivo da CONAGE, Confederação Nacional de Jovens Empreendedores, onde eu fiz grandes amigos pelo Brasil inteiro. E depois eu fui presidente do grupo de jovens da Fiesp. Tive uma passagem muito lembrada dentro da Fiesp. Foi um momento muito rico da Fiesp, aqueles 3 anos. E então eu sou diretor da Fiesp há quase 25 anos, né? E fazia parte do departamento. Quando comecei a pesquisar o mercado de energia, imediatamente eu virei diretor de energia da Fiesp, pela atuação que eu tenho internamente. E aí eu conheci o Rodrigo Sawaia num evento da WWF. Isso era 2015, possivelmente.
E aí troquei cartões e tudo mais, e a gente começou a estreitar relações, eu me associei. E como eu sempre tive para mim que o tempo é um recurso muito importante, eu nunca gostei de sentar numa mesa por estar nela. Eu sempre gostei de fazer alguma diferença, mesmo quando é voluntário. Né? Mesmo quando é voluntário. E aí eu comecei a participar da Bessolar e comecei a fazer um pouco, né, ajudar voluntariamente. E quando você está numa associação voluntária, um pouco que você faz às vezes vira muito. Ainda mais um setor que ainda tinha muito que se ajustar, se regular e se organizar, né? Como ente e relações com o público também. Eu falo público, não só o público, mas com entes públicos, né? Exatamente. E aí foi um processo natural, porque eu comecei a ter algumas iniciativas, propor ideias, e não só propor, mas eu sempre falei que a minha tese eu gosto daquele grupo que as pessoas não falam que cor tem que ser a parede. Eu gosto daquelas pessoas que ajudam a pintar a parede. Então eu faço isso. E aí eu comecei a propor alguns projetos e tocar alguns projetos, e aí me chamaram para ser conselheiro. Fiquei 2 anos como conselheiro, aí esse grupo pediu que eu fosse cabeça de chapa e fosse o próximo presidente da Bessolar. Então foi um processo bastante natural, assim, sabe? Não, isso é muito bom. Agora, antes de continuar, eu preciso dar 2 presentes. Primeiro, olha só, aqui, tem presente até. Opa. Tem presente. Então, primeiro ao Matheus, que hoje, Matheus que leva parte da estrutura comercial aí do grupo. Primeira vez aqui no nosso muito obrigado, parceiro gente. Cast. É o Matheus o responsável por esse crescimento vertiginoso que a Dias tem tido recentemente. Tem participado. Ele tem. Acho que não o responsável, mas uma participação. É o responsável de cada um daqueles vendedores maravilhosos que tá. Olha só, gente. E pro Ronaldo também. Muito obrigado. Nossa, muito obrigado. Ó. Porque sem a caneca vem a água também. Olha então, só, eu ganhei também, ó. É isso. Você sabe que aqui a gente tem, ó, você vai ver, ó, estamos prontos, Zumbi 2026. E ó, ninguém segura essa onda. Olha aí. E também tem, Ronaldo, os nossos valores, que é parceria, experiência e intensidade na canequinha. E a gente leva muito a sério isso, né? É experiência porque a gente tem quase 60 anos e a gente adora dar experiência, tá junto dos nossos parceiros, que é a razão de existir, a relação B2B. Agora deixa eu pôr água aí na... Opa. A gente vai falar bastante, então tem que estar hidratado. Obrigado, e a intensidade porque a gente é intenso mesmo, né? E parceria. E parceria é isso, é a Dias. Obrigado. Bom, e com esse movimento, agora eu acho que você tendo muito conhecimento, participando muito do processo da Bessolar, como você tem visto essas discussões que viraram tão polêmicas sobre qualidade de produto, né? Porque hoje a gente ouve assim, o Brasil é um mercado que não pensa em qualidade, é um mercado que absorve, por exemplo, módulos com fake power, módulos que não gerem bem energia. Essa visão completamente equivocada pode ser até verdade para alguns distribuidores, alguns integradores que tenho certeza que é minoria, sim. Mas todo mundo que está aqui a longo prazo no mercado preza por qualidade, né? Como você vê isso? Acho que todo mundo que está no mercado de energia, né, Edu, pois tem que pensar muito em qualidade, né? Não só no módulo, na estrutura, no inversor, em tudo, né? Exatamente. É um mercado... Eu falo que energia não brinca, né? Ela não dá recado. Então, precisa levar muito a sério sobre qualidade. E como que você acha que está encarado isso? Não só em módulo, mas em todo o espectro construtivo de um kit gerador. Até imagino que tem estrutura aí sem qualidade indo para o mercado que você deve olhar e falar como é possível, né? Mas como ver? Porque a fake power eu achei muito grave, o que tem saído muito na mídia. Como você tem levado esse tema? Muito grave mesmo, né? Eu entendo que isso foi um oportunismo que aconteceu ali no momento que o mercado baixou em 2023, né? Então o mercado... E até 2022 cresceu de forma muito pujante e forte. Em 2022, além do crescimento natural do mercado, se teve uma antecipação de compras por conta da aprovação da lei, né, que teve ali no final de 2022. E em 2023, você teve um mercado que estava menos comprador, estava mais vendedor e menos comprador. Então você teve ali, de forma oportunística, algumas empresas que são minorias, né? É uma minoria, não é a maioria, que acabou colocando muito produto ruim
no mercado. E eu posso falar que são exceções porque a gente lá pela Solar Group, a gente fornece praticamente para todas as grandes distribuidoras, inclusive a Dias. E são as empresas que têm lastro, as empresas... Sabe, a Dias está aqui há 50 anos, né? Entre outros distribuidores que nós temos, a gente vê que nunca saíram da linha, né? Exato. Mantiveram, porque estão preocupados em estar mais 50 anos para frente. Visão de longo prazo. É claro, se você vende um módulo que vai dar problema, né? A conta chega. Tem um amigo do setor que fala que tem muitos módulos tuberculosos por aí. Então, ele às vezes até entrega a potência, mas a qualidade com que é feito aquele módulo não é feito para durar os 25 anos da garantia. Não, e a degradação vai vindo. Aí o cliente final vai procurando um instalador, e o instalador tem sim responsabilidade técnica, obrigação legal e criminal, caso seja algo fantasioso do produto. O cara esquece, né? O instalador esquece que ele assina uma RT ali se responsabilizando por 25 anos da vida daquele projeto. Então, qualquer empresário que pensa na sua empresa no longo prazo, então eu estou aqui há 50 anos, eu quero estar mais 50, eu estou aqui há 10 anos, quero estar mais 10, ele não vai colocar um módulo desse no mercado. Por quê? Porque vai ter um passivo para ele mesmo. Sim. Ele vendeu mais fácil aqui, gerou um lucro no curto prazo mais fácil, mas vai ter um problema no médio e longo prazo. Então, mas a gente sabe que isso foi muito pontual, não é? Embora isso possa ter representado muito volume, porque se foram poucas empresas que o fizeram, eles conseguiram capturar o mercado durante essa baixa de 2023, 2024 e inundaram o mercado com alguns produtos ruins. Mas a gente já vê um processo de Inmetro indo para cima, não é? Fazendo fiscalização, inclusive criminal. Então, o Inmetro ele tem poder de polícia. E a gente entende que com essa movimentação, isso tende a diminuir, né? Quando o crime não vale mais, passa a não valer mais a pena, né? Você acaba tendo consequências. Não, e tem que ter. A gente em Cajamar, no novo centro de distribuição, tem um banco de teste. E a gente está cada vez mais buscando produtos para testar lá. Porque é fundamental testar. Tanto produto que a gente já trabalha e produtos que a gente um dia potencialmente poderia trabalhar. Então é importante olhar o mercado da qualidade. Então a gente vai gravar bastante conteúdo lá. Ele é um espaço que está bem bacana para teste, é bem feito. E outra, a gente já vende muito em phase, que é o microinversor, que é 1 para 1. Então, assim, a gente vê a geração, a gente nunca soube de casos de alguém ligando, reclamando de geração. E toda hora que a gente faz a compra, a gente é muito direto aos fabricantes, porque isso é outro ponto que me assusta também. Eu já ouvi de fabricantes na China te perguntando, falou, olha, que tipo de célula que você quer? Eu falo, não tem que ter discussão de célula. Eu quero a melhor célula disponível e para mim não existe qualquer alternativa de não ter a melhor. Porque apesar de ser a marca A, será que realmente ele está pondo a melhor célula no mercado? Então, essa cabeça que eu acho que a gente tem no mercado é preocupante, né? É um mercado de muito volume, o Brasil, mas ao mesmo tempo, cada vez mais eu acho que os distribuidores têm que olhar o Inmetro como parceiro, né? Esses testes são importantes, né? E vocês na Bsolar têm essa relação com o Inmetro? Discutem com eles? Temos, a gente tem uma força-tarefa lá de logística que tem um tratamento direto com o Inmetro, né, num nível muito alto, e a gente tem ajudado muito nessa questão. Eu entendo, Eduardo, que a China é um país muito sério, né? E as empresas, você também, eu tenho ido para a China praticamente todos os anos. Sim. São empresas muito sérias, né? E aqui o nosso mercado também é muito sério. Agora, em todos os mercados sérios, você sempre vai acabar tendo o famoso picareta. Então, tem o picareta brasileiro, tem o picareta chinês. Quando de todos os lugares. Aí eles saem negócio. Eles saem negócio. Então, eu acho que o importante para o consumidor e para o integrador é procurar bons parceiros. Confiáveis. Confiáveis no médio e longo prazo. Porque, a não ser que você queira fazer 1 ou 2 negócios e sair desse mercado, mas você pensa em ficar bastante tempo no mercado, é procurar bons parceiros que vão estar aí nos próximos anos
dando todas as garantias, te dando todo o suporte. Dando todo o suporte. É muito importante não só para o instalador, mas também para ele saber, né? Ele precisa procurar uma boa distribuidora para estar junto com ele. Porque amanhã, o cara que vai fazer o relacionamento com o cara lá na China é a distribuidora. Sem dúvida. É o distribuidor que é responsável por essa ponte. É a mesma coisa com o inversor. Inversor da RMA, e quando dá uma falha, alguns dão. É natural Todo mundo tem taxa de falha. Todos têm taxa de falha. Apesar do Enphase ser quase nula, até ela tem. É a forma que trata isso. Né? E eu acho que a gente discute muito a questão de geração de módulo, mas também tem que ser feito um trabalho minucioso do Inmetro com os inversores. E já teve mudanças. O tema do Rapid Shutdown, o FCI. Isso vocês também têm atuado no mercado dos inversores? É um mundo, né? A energia solar é um mundo. Então a gente tem também dentro da Absolar uma força-tarefa que cuida especificamente desse tema. Né? Bacana. Então a gente tem interface com o pessoal da ABNT, né? Então, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A gente tem relacionamento tanto com o presidente, mas também com os times técnicos. E estamos tocando todos esses temas. E é importante que o Edu tocou sobre 2 pontos aqui, né? Sobre o FCI e o Rapid Shutdown, né? A gente tem falado muito sobre a FCI. E tem esquecido do segundo tema, né? Que é tão importante quanto. E a gente pega Goiás, por exemplo, onde o Corpo de Bombeiros já está batendo forte nisso. Como que vocês têm visto essa mudança dessas normativas do mercado chegarem nos outros estados também? Porque às vezes as pessoas pensam que vão ficar isolados, né, aqueles temas. Igual inversão de fluxo, vai ficar isolado em Minas. E não, vai ser uma realidade do mercado como todo. Qual a realidade vai ser, nós não sabemos. Porque o Brasil ele é um mundo, né? E às vezes você vê exatamente, você tem um comportamento num estado e no outro não. Né? Mas eu confesso que não é um tema que eu acompanho de perto. Quem acompanha esse tema de perto dentro da Absolar é o Rodrigo Sawaia, o nosso CEO. Aliás, vamos já deixar o convite já aqui. Fica o convite. O Rodrigo e o Ronaldo voltar, né? O Ronaldo voltar e o Rodrigo vir aqui, né? Rodrigo vai vir aqui. O Rodrigo ele acompanha esse tema, mas é um tema que tá todo dia tem alguma coisa dentro da associação tratando disso. A inversão de fluxo. Você acha que é um tema meio político ou tem um tema político e técnico aí? O que você trata? O que você vê, tua visão? Eduardo, quando a gente vê os técnicos comentando sobre o problema da inversão de fluxo, fica muito claro que usaram de uma questão técnica para tentar restringir a venda, a expansão do nosso setor. Né? Então... Cresceu muito... Está tomando uma dominância do setor energético brasileiro, isso afeta vários interesses. Afeta a receita, né, das distribuidoras. Sim. E você vê muitas distribuidoras ali dando negativa para sistemas que não faz o menor sentido ter uma negativa. Né? E muitas das distribuidoras, além de distribuir energia, são grandes geradores também. Exatamente. De grandes usinas. E acaba, enfim, agora colocando questão de curtailment como se a GD... Curtailment é a limitação de transmissão de energia na rede. Que isso virou um tema muito grave, muito prejudicial para os investidores de grandes usinas. E tem se usado muito o papel da GD, que amplificou isso. O que você vê esse tema entre GC e GD, esse tema de curtailment? Eu entendo que vai ter mercado para todo mundo. Né, para GC e para GD. Então, o problema é que o Brasil não cresce. Né? O Brasil cresce muito pouco. Quando o Brasil cresce 3% num ano, fala, quanto cresceu? Mas cresceu 3% não é nada. Você não consegue absorver a turma que está entrando ali no mercado de trabalho, que está se formando. É um crescimento pífio. Então, a gente precisava ter mais crescimento. Né? Então, a gente andou muito na questão da oferta, né, que é a geração de energia, mas não andou na demanda. A demanda não está acompanhando. E tem perspectiva de crescimento de demanda. Né? Eu entendo que a GC vai se beneficiar muito da questão dos data centers. Né? Inteligência artificial precisa de data center. Então, você vai ter ali um período que você não vai atender com GD um data center. É uma carga brutal de energia que você precisa de uma usina gigantesca para hidrogênio verde, algo mais para frente, mas
vai na mesma linha. Então eu entendo que o mercado ele vai puxando. Agora, evidentemente, a turma de GC, e quando eu falo a turma de GC, não é de solar. Né? O setor elétrico como um todo se ressente muito do crescimento da GD. Porque a GD ela cresce de uma forma muito exponencial, né? Ela dá liberdade para o consumidor coloca um sistema em cima do telhado, passa a pagar uma tarifa mínima, se sente livre, compra um carro elétrico, deixa de gastar R$1.000 por mês de combustível. Uma liberdade energética. É uma liberdade maravilhosa. Então, é um mercado que mal começou. Então a gente tem aí cerca de 5 milhões de unidades consumidoras usando energia solar para 97, 98 milhões de unidades consumidoras. Sim. Então tem muito mercado para o Brasil crescer. Eu estava vendo ontem um dado da Bloomberg, da BNEF, que dizia que a gente tem hoje cerca de 230, 240 gigawatts a nossa matriz elétrica e que se a gente considerar 100% de matriz limpa para 2050, se isso realmente acontecer, a gente vai para uma matriz elétrica de 800 GB, alguma coisa em torno disso. Né? Agora, se não for 100% limpa, se for manter mais ou menos o mix, vai para 570. Então, nos próximos 25 anos, vai mais que dobrar a matriz elétrica. E quando você pega, por exemplo, a turma da eólica e tudo mais, que é uma bela fonte de energia, não tem nada de errado com a eólica, mas ela já não compete com a solar de geração centralizada. A questão de custo de instalação, custo da montagem. O Levelized Cost of Energy, né? LCOE, né, também. Você pega, eu conheço vários geradores que trabalhavam só com eólica, é o caso do Eduardo. E passaram a trabalhar só com solar, porque é quase que... o CAPEX é muito menor, né? Muito. Não, e o impacto. Então, você vai construir uma usina eólica, é quase uma fundação de um prédio ali, a construção e tal. A solar é tudo muito mais simples, as licenças são tudo muito mais fácil. Sem contar que o CAPEX é menor. Então, é uma fonte mais barata, é uma fonte mais eficiente, mais barata. Então, e quando você põe a GD nessa história, ela captura. Você não tem a dúvida que quando sair de 240 e for para 570 ou para 800 e tanto, o maior crescimento que a gente vai ter nisso vai ser da geração distribuída. Sim. Porque ela envolve toda essa liberdade, ela envolve tudo isso que nós estamos falando aqui. E a população, o mundo vai consumir cada vez mais energia. Porque vai consumir... A eletrificação das coisas que chamam, né? A eletrificação das coisas vai ser muito mais... O mundo está ficando mais acelerado. O mundo está ficando mais quente, vai usar mais ar-condicionado. A eletrificação das coisas, né? A minha esposa, ela tinha um carro a diesel, ela gastava 1.500 por mês de combustível. Agora foi para elétrico. Foi para um carro híbrido, só que ela praticamente ela abastece o carro no combustível a cada 2 ou 3 meses. Ela praticamente só usa o elétrico. Então é brutal a economia e a conveniência de você poder chegar e colocar o seu carro na tomada. Não, e sem contar que a bateria tá vindo, né? Era sobre isso que eu ia falar. A gente tá falando aqui de esses movimentos do mercado. Eu sou muito otimista do mercado, o Edu sabe. Olha, tem que ser, né? Sim. Porque a gente não é só otimista por acreditar, mas por trabalhar no setor. Ou a gente trabalha no que confia e acredita, ou senão é um problema. Então tem um problema sério, né? Bom, falando sobre baterias, eu acredito muito nesse mercado, eu acho que é um mercado que vai crescer muito ainda, mas eu sinto que falta, não sei se é aquela viradinha de chave na cabeça do integrador lá na ponta, ou até mesmo um passo para trás nosso aqui em trazer mais conhecimento para esse cara, ou até mesmo o regulatório. O que você acha que está faltando para essa bateria dar essa virada logo? Você tem hoje uma carga tributária muito alta, né? Então, a carga tributária, o imposto que o governo põe em cima da bateria é mais caro que cigarro, que bebida alcoólica. Sim. Olha, é brutal, é acima de 80%. É gigantesca, a carga tributária é enorme. E se você parar para pensar que você está trazendo uma solução de proteção energética para a rede, você está trazendo uma questão de tirar carga pesada da rede, você está melhorando o sistema elétrico, é um absurdo. Uma questão até de segurança 80%? também, né? É altíssimo. E eu entendo que a questão da tecnologia, mesmo com a carga tributária alta, a questão da tecnologia, como aconteceu
com as placas solares. Né? Os módulos solares, quando há 5, 6 anos atrás, custava caro. Sim. Hoje é muito barato. Então eu falo, não colocou ainda um sistema no cima do seu telhado, quem não sabe. Exato. Quem sabe, quem tem ideia que você tem uma taxa de retorno de 25% a 33% ao ano, dependendo ali da região que você está, não faz sentido. Mesmo com a taxa de juros alta, não faz sentido você colocar no CDB esse dinheiro. Faz muito mais sentido você... É um investimento que dá um retorno, muito se paga brutal, rápido. Sim. É brutal. Então, a bateria é a mesma coisa. A bateria, a gente está naquele ponto do gráfico, daquela inflexão, que ela vai ficando cada vez mais barata. Se você fizer um orçamento de 6 meses atrás, quanto custava essa bateria, e fizer hoje, vai ver que hoje é mais barato. E você acha que o imposto muda? Essa aberração tributária? Eu não sei se o imposto muda. Isso você entender a cabeça de governo... tinha um amigo que falava que cabeça de governo e bunda de neném, você não sabe o que vai acontecer. O que vai sair de lá. Com todo respeito ao governo. Mas Ronaldo, é difícil saber. Só te fazer uma pergunta. Você acha que a gente está num momento também de transição, né? Da questão de fio B e tal. Você acha que quando acabar essa transição, até o estudo está atrasado, né? Que precisa para 2029... Você acha que ali, nesse ponto de inflexão que você tocou, vai ser talvez essa virada de chave que vai fazer mais sentido ainda colocar a bateria? Eu vou dar uma visão minha, tá? Bem pontual. Eu acho que quando chegar... Eu estou falando para GD telhado. Sim. Eu não estou falando GD usina, tá? GD telhado, mesmo quando chegar nos 27%, 28%, ela vai continuar sendo muito barata. Sim. Não vai mudar em nada a percepção do consumidor. Ela já foi algo caro no passado. Eu lembro quando eu entrei nesse mercado, o antigo presidente da Bessol falava assim, Ronaldo, a gente está no momento que só a galera verde aí, o pessoal da Globo, essa galera assim que coloca. Então tá olhando só para o meio ambiente. Não é uma questão ambiental só, questão econômica. Baita econômica. São os dois. Você tem um prazer ambiental de ajudar o meio ambiente, mas você tem um retorno financeiro enorme. E a lei, da forma como a gente aprovou, ela, nessa questão econômica, ela vai continuar sendo muito vantajosa para o consumidor. Muito vantajosa. Né? Agora, a questão da bateria... ela já é realidade. Por que ela já é realidade? Outro dia eu estava com o diretor da Fiesp no almoço e ele falou, Ronaldo, eu não aguento mais ficar sem energia na minha casa. Pois é. Então, em um mês aconteceu de eu ficar aqui 6 horas, depois eu vou colocar um gerador. Eu falei, por que você vai fazer isso? Ele falou, olha o barulho. Para não ficar... Eu falei, isso vai trazer mas você vai colocar um gerador... você vai ter primeiro o barulho que vocês falaram. Eu sei, na frente da minha casa, o meu vizinho de frente tem um gerador, ficaria na garagem. Parece que tem um caminhão, né? É um caminhão. Todo sábado de manhã, o maldito gerador liga lá, 10, 11 horas da manhã, e fica um barulho durante 1 hora. Que é a manutenção. Ele é obrigado a ligar mesmo sem problema. Você vai ter a questão do diesel ali, do combustível, que você vai ter que toda hora se preocupar, manutenção, etc. Daí ele falou, mas Ronaldo, mas a bateria... é mais cara. Eu virei para ele e perguntei. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual carro você tem? Aí, sei lá, tinha um Corolla. Eu falei, por que você não compra um Uno Mille? Vai ser mais barato, vai te levar para o mesmo lugar, e você vai gastar menos combustível para ir voltar. Pelo conforto. Eu falei, bateria é conforto. Não, é total. Você não vai ter barulho, você não vai ter que se preocupar com manutenção, você não vai... Então, hoje, com o que caiu no último ano, caiu muito o preço da bateria. Ela já faz sentido para muita gente. Com que ela vai cair, vai começar uma exponencial, que esse mercado de bateria vai arrebentar. Eu não tenho a menor dúvida disso. É um mercado igual ao do solar, porque é um mercado paralelo, né? É um mercado complementar com solar. Se essa caneca tiver 80% de imposto, pode ser que tenha, a gente não sabe. Ela é cara? Então, o preço da bateria ela vai cair tanto que o imposto que mesmo que se o governo não baixar esse imposto vergonhoso,
que a gente tem hoje, ela vai valer muito a pena. Mas essa luta tem que ter. E falando em imposto, acho que hoje a gente entrou nessa discussão, né, do Trump, é o taxador do planeta, está criando, digamos, um ambiente, uma animosidade muito forte de comércio internacional. E qual que é a visão de vocês em relação que o governo brasileiro criou para a questão de voltar, né? Na verdade, não criou, acho que é importante a gente deixar também claro, existia já a questão do imposto de importação, ele teve, por um grande momento, ele foi, digamos assim, isento, né? Através dos ex-tarifários de importação de módulo, que agora voltou a vigorar os 25%, né? Lógico, apesar de ter barateado muito, é um efeito brutal ao você ter 25% mais de impostos de importação de módulos, né? Então, é o fim da cota. E agora a gente está indo para um cenário, justamente agora, a gente está gravando aqui em abril de 2025, cada vez mais os distribuidores estão tendo estoque já reposto com o imposto de importação. Estão nesse movimento de recolocar o preço, né? Recolocar o preço e tal. Como você tem visto isso e essa posição, ao mesmo tempo da gente ter uma população, um governo preocupado também com a questão sustentável, econômica, e essa questão de protecionismo, que imposto de importação é um tipo de protecionismo, e uma força arrecadatória. Como você vê isso? A gente teve a oportunidade de ter esse diálogo tanto com o ministro como com o secretário, né? E a gente apontou o tiro no pé. Sim. Que seria essa medida, né? Ali, dentro de uma visão de que se a medida acontecesse, fábricas viriam para o Brasil, produziríamos módulos solares no Brasil. E assim, nada contra. Assim, há 6, 7, 8 anos atrás, talvez 10 anos atrás, a gente tinha essa visão de que o Brasil poderia ser um grande produtor, não é? Mas olhando todo o custo do Brasil e olhando conhecendo o sistema produtivo da China. E a escala que você precisa ter. Não a demanda brasileira não é o suficiente para tanta indústria. A escala que precisa ter. E tudo isso você percebe que Estados Unidos, vários outros países não conseguiram competir com a China, não é? Mesmo tendo um ambiente mais amigável para os negócios. Então, e a gente começou a perceber agora, mais recentemente, que o governo começou a perceber que isso pode ter sido um tiro no pé, né? Então, a gente vê uma abertura maior para o diálogo. Que bom. E eu não sei se isso pode mudar no curto prazo, mas existe perspectiva de mudança. Então, até porque tem uma cópia acontecendo aí, não faz o menor sentido o governo taxar a energia solar com todo um discurso na porta, né? De sustentabilidade e tudo mais. Mas o diálogo está acontecendo, não é? Nós somos muito críticos a essa questão do governo, não é? Apontamos antes dela acontecer, apontamos, e aí batemos muito depois que aconteceu. Até porque a similaridade nacional não existe. Você não tem um setor hoje que produz, porque entrou pleito, 2 fabricantes que tem local. Acho que é só alguém lá e ver. Não precisa ir muito longe. Apareçam para ver. Não tem. E outra, não supre nada da demanda local brasileira, né? É bem complexo isso. É uma medida que eu entendo que pode ter sido para favorecer outras fontes. Sim. Além desse discurso de nacionalismo, de ter a fabricação interna aqui e tudo mais. E também uma questão arrecadatória. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Mas que afeta um setor que gera emprego como único nesse país. É uma questão que está trazendo uma liberdade de geração, você está trazendo sustentabilidade e você, de fato, afetou demais o setor. Então, espero que o governo reveja. A gente tem um discurso e vamos seguir na prática a questão sustentável, vamos ver, né? Estamos ansiosos. Agora, para o consumidor final, vamos chamar na geração distribuída, no telhadinho, não é? Evidentemente, esse aumento de imposto que já aconteceu, não foi de agora, já faz algum tempo, o impacto foi muito pequeno. Porque você teve em 2023 uma queda de, se eu não me engano, 53% no preço dos módulos. Sim.
Aí você pega em 2024, teve uma outra queda que eu não lembro exatamente, se foi de... Foi mais de 20%. Mais de 20% em cima de uma base que já tinha caído muito. Uhum. Então, quando o governo vem e taxa em 25% um módulo que caiu... Não, sem dúvida, ele é mais barato do que antes. Está muito barato. Então, assim, para quem pensa em investir, em ter um sistema solar no seu telhado... Não tem dúvida. Tanto é que o setor continua pujante, crescendo. Mas afeta grandes investimentos. Afeta grandes investimentos. Estou esclarecendo aqui para não assustar o consumidor Sem dúvida. do residencial. Mas para quem vai fazer uma usina para investimento, que são aquelas fazendas solares, é um problema. Porque você já tinha, às vezes, o plano de investimento travado num preço de módulo. Aí certamente afeta e afeta e muito. Né? Então, tem toda a nossa energia nesse sentido para resolver. Ou fazer uma transição mais suave. Exatamente. Suavizar a transição. Suavizar a transição. Mas eu achei importante esclarecer que para o consumidor final, para quem vai colocar em cima do telhado, continua sendo o melhor investimento do mundo. Não, e a questão também do mindset. Eu acho que um grande erro que o setor fez em 2022 para 2023, como você disse no início, criou-se uma teoria do caos para o consumidor final acelerar o poder de decisão de compra, e isso levou um agravamento da crise do setor. E eu acho que um lado muito bacana que eu estava preocupado é que se iria ser utilizado isso como argumento para as pessoas anteciparem a compra, o parceiros nossos falarem para o cliente final deles, olha, compre agora porque vai ter o imposto de importação. O lado bom é que ninguém fez muito isso. Não vale a pena. Eu acho que foi um movimento... Mas a gente tem que lutar. Foi diferente do que foi o movimento de 22, né, Edu? Foi bem mais suavizado nesse ponto para o cliente final. E o cliente final, cada dia que passa também, está ficando mais consciente sobre isso, tem mais coisas disponíveis aí, tem um parceiro cash para ele poder acompanhar e acompanhar esse bate-papo super legal. Mas eu acho que tem sido um movimento e o cara não consegue mais usar essas estratégias, porque a informação está aí para todo mundo, né? Uma vez uma repórter me perguntou qual que é o maior entrave para o crescimento da energia solar. Eu falo desconhecimento. Porque quando você coloca um sistema... No meu condomínio, por exemplo, eu vejo, acho que potencialmente todas as casas poderiam ter. Quase nenhuma tem. Você tem lá talvez 10% do condomínio com o sistema. E quando um coloca, o vizinho já coloca, o outro já... 3 ou 4 em volta. Grupo de WhatsApp do condomínio pergunta. Começa a colocar. Então você imagina se o instalador compra de um distribuidor um produto sem qualidade, que não entrega, não gera, ou faz uma instalação errada, uma estrutura errada. Imagina como ele fica mal falado também. Também, sim, exatamente. É o famoso voo de galinha. A indicação é muito forte no nosso setor, né? Total. E pro cara lá da ponta, a indicação vale muito a pena. E como você está vendo 2025? A gente está aí já, o primeiro tri, parece que o ano está voando. Né? Tá ótimo. Sim. E como você está vendo o setor, a economia como um todo, dentro do contexto do país, o setor de fotovoltaico? Eu entendo que toda essa bagunça internacional eu estou falando aqui, mas voltado para, evidentemente, para residências, que é o grande consumidor de energia solar no Brasil hoje. Né? Você pega aí 2/3 do que a gente tem de energia solar é o telhadinho, são as residências. Eu entendo que não vai ter um impacto no primeiro momento por conta de os Estados Unidos já ter feito uma restrição aos módulos chineses lá atrás. Então, por que barateou tanto o preço para o Brasil em 2023, 2024? Porque o mercado para os módulos chineses, e o produto chinês é maravilhoso, viu? Para quem não sabe, os módulos chineses são excelente qualidade. Fabricantes sérios. São ótimos. São 90% ou mais dos módulos produzidos no mundo são produzidos na China. Esses módulos, eles já acharam... Isso no governo Biden antes, já um entrave para entrar nos Estados Unidos. E era um grande mercado consumidor. Então o que aconteceu? Começou a sobrar módulo no mundo. Né? Evidentemente também teve a questão da ampliação do parque fabril chinês, mas esse movimento a gente já viu acontecer. Então eu não entendo que ele vá se agravar de forma substancial agora. Ao contrário, se o Trump continuar nessa pegada de restrição ao comércio internacional,
você pode ter alguns setores do Brasil que podem se beneficiar, como da agroindústria, da pecuária. E esses exportação de commodity. Né? Exportação de commodity. Esses setores se beneficiando faz o Brasil ficar mais rico. Sim. O consumo de energia aumenta desses segmentos também. O Brasil ficando mais rico, as pessoas passam a consumir mais. Consumindo mais, gera mais dinheiro, gera mais riqueza, você passa a vender mais energia solar. Então, mas isso também não é algo para daqui a 3 meses. São efeitos que podem acontecer a depender das mudanças. Agora é difícil, né? A gente, como você me falou, abril de 2025, ó, estamos falando lá nesse momento o cenário é esse, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 20 minutos. É o famoso que o pessoal fala, encontrar lógica em movimentos ilógicos não existe. Muitas coisas que a gente tem acompanhado agora, eu falo até pela minha formação em economia, eu vejo o seguinte, não existe lógica econômica em alguns atos que é feito. São peças de um jogo de comércio internacional, né? Uma certeza é certo, cada vez mais o Brasil é visto como um país seguro para investimento, é um país que traz uma segurança jurídica, uma previsibilidade e um país mais harmônico para se fazer negócio. Por isso que eu volto ao tema da questão do imposto de importação, porque isso é um sinal que o Brasil daria também ao mercado internacional, fazendo uma redução neste momento disso. Né? É importante essa demonstração, nessas guerras comerciais, mostrar que o Brasil está aberto para o comércio internacional. Tem setor que faz todo sentido a industrialização aqui dentro, vários setores da economia. A gente viu que o setor automotivo, nesse mix que foi encontrado, tem funcionado bem, mas setores como o nosso, que depende de uma matéria-prima também muito forte na China, então não é que a matéria-prima toda é feita no Brasil. Não. Então você tem a questão lá. Talvez seja algo que deveria ter mais fluidez internacional, né? Então... Sem dúvida, o Brasil é um país muito fechado. Mas voltando aqui para a análise de 2025, então, por um lado, você tem essa questão que eu acho que não tem grande impacto. Segundo, você tem hoje uma restrição maior a empréstimos, então isso atrapalha. Taxa de juros, né? Não só pela taxa de juros, mas pelas incertezas, né? Por outro lado, você tem um governo que despeja muito dinheiro na economia, e isso gera movimentação e gera mais consumo, não é? Então, quando eu olho para os próximos anos, né, a gente está falando de 25, mas quando eu olho para 26, 27, a gente tem a questão do câmbio, que impacta muito também na questão da compra, né? Das placas solares, dos inversores. Então, quando eu olho mais, assim, um pouco mais para frente, eu vejo assim, só coisas que possam melhorar. Evidentemente, se não degringolar a economia do país. Claro. Mas eu não vejo isso acontecendo, espero que não aconteça, não vejo no curto prazo. Então você tem, a partir do final do ano, possivelmente uma taxa de juros que começa a cair. E taxa de juros caindo ajuda a gente a vender sistemas solares. Não, e a subida dos juros, apesar da gente, enfim, afetar demais as empresas, ao consumo, a expectativa, ela ajuda a acomodar uma inflação. Então, e taxa de juros é decidida de uma forma independente pelo Banco Central. Então, assim, a gente é crítico, todo mundo é crítico, mas a criticidade nossa não é o aumento, é por que aumentou. Exatamente. O governo tem hoje um cabo de guerra com ele mesmo, né? Então, num braço, o Banco Central aumenta a taxa de juros para tirar dinheiro da economia, e do outro lado o governo despeja dinheiro na economia. Fomentando o consumo. Então, falta aquela receita, né, da Dona Maria e do Seu José de olhar ali a receita da casa, ver o quanto que dá para gastar, o quanto eu posso gastar sem ficar inadimplente, enfim. Mas, infelizmente, a gente vai conviver um pouco mais com isso, porque até vai ter ano eleitoral, e Brasil, tradicionalmente, no eleitoral, gasta mais. E gastando mais, tende a ter mais consumo. Federativos. Todos os entes federativos. Então, eu entendo que a solar aí, ela não vai ter um ambiente ruim, e podendo melhorar. Essa é a minha análise. Assim, acho que vai ser um ano bom, 2025, e eu entendo que 2026 para frente, nesse mercado específico dos telhados, da energia em telhado e tal, ela tende a melhorar, porque você tende a ter talvez uma taxa de juros menor, possivelmente uma taxa de juros menor, um câmbio que possa, mais à frente, quando a gente tiver com a economia ajustada, começar a reduzir. Então, isso vai ajudar. Imagina quanto de consumo nós não teríamos hoje
Se a gente tivesse aí uma taxa de juros aí de 7%, 6%, Sim. uma Selic de Será 7%. que vai voltar esse patamar, hein? Nossa senhora. Eu sou otimista, mas demora. eu acho que não tanto. Demora, mas É igual discussão de câmbio. Todo mundo... essa questão cambial, que foi uma loucura esses dias. Sobe, desce, sobe, enfim. E aí eu falo para todo mundo, câmbio, não existe previsibilidade nenhuma. Não existe um estudo econométrico, de econometria, que você consegue prever câmbio. Não. Câmbio é fluxo internacional. É fluxo financeiro, ele não é previsível. Então, quem faz projeção de câmbio... Não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. Mas tem coisas, previsibilidade econômica, sim. Aí sim, aí você vê as questões da microeconomia, que são as questões do dia a dia, e da macroeconomia, que são as questões mais amplas, que são as reformas, que são o controle de gasto público. É igual qualquer um, né? Se você gastar muito mais do que você ganha, você vai ter um problema em algum momento. Ou você não consegue se financiar, ou você vai se financiando muito mais caro. Aí vira uma bola de neve. E essa questão tem muito a ver com a decisão de compra, também dos clientes finais. Eu falo para os instaladores e os integradores, sempre o melhor momento é agora. Sim. Porque você não vai saber como vai estar depois. Não, peraí, se barateou tanto um kit, não vai baratear mais? Não necessariamente. Você está deixando de ganhar o investimento. Ele se paga rápido. É melhor aproveitar esse benefício. Isso é muito importante, né? Tem muita gente que tem essa visão, né? Eu falo que que segura, né? Eu coloquei energia solar lá em Minas, lá em casa, na casa dos meus pais, em 21, 22. Já está se pagando? Não, eu já paguei o investimento todinho. Ei. E se eu tivesse esperado para colocar hoje, a quantidade de receita que a gente perdeu. Não vale a pena. Então, o melhor momento é agora. Sem Quer dúvida comprar? nenhuma. Compra agora. Mas o juros está alto, tarifa de importação. Cara, é o que você falou. Pro telhadinho, a diferença é muito pouca. Mateus, e é o nosso maior mercado. Tem um fator fundamental para se colocar agora. Porque a gente sabe que a tendência da tecnologia é sempre baratear. Ela está muito barata. Mas se você pegar nos próximos 20, 30 anos e olhar, a tendência é você falar assim, daqui a 30 anos vai estar mais barato que hoje. Porque é o processo produtivo e tudo mais. Mas o que fez cair 53% o preço das placas em 2023 e mais 20% em 2024 não foi não foi avanço tecnológico, foi sobre oferta. A China está estocada e isso é mercado, como disse aqui o Eduardo. Então, em algum momento o preço já começou a subir muito esse ano porque houve um aumento do consumo interno chinês. Aliás, é importante essa informação. O início do ano foi marcado por uma retomada de programas públicos chineses, que aumentou o consumo doméstico, fazendo que tenha uma escassez de equipamentos para exportação. Dizem que, mas talvez isso mude. Com certeza, isso é dinâmico. Tem momentos que vai aumentar, tem momentos que vai diminuir. A questão é commodity. Aliás, isso é importante a gente lembrar que as matérias-primas, o silício, tem uma flutuação de preço internacional. E isso afeta demais o preço do módulo, que a grande parte do módulo é silício. Então, isso vai afetar. Então, ontem, eu vi falando, e o preço do módulo pode aumentar 30%, 40%. Pode ser que aumente em algum momento. Depois pode ter algum momento que caia 80%. É exatamente isso. Flutuações. Exatamente. E está muito barato agora. A gente viveu isso há alguns anos, eu não lembro se foi 2020, 2021, quando você teve um problema de produção de silício. Foi até durante o início da pandemia que houve um problema. O preço do módulo disparou. Ele aumentou muito no preço do módulo. No começo de 21, né? Foi 21, não foi? Foi no começo de 21, virada de 20 para 21 ali. O preço foi lá em cima do módulo. E demorou, foi um ano praticamente com o preço alto, depois caiu de novo. Então, assim, o melhor momento para se investir, eu concordo com você, é agora. É agora. Não, e cada vez mais indo para mercado, a gente está vivendo também uma maturidade maior, né? É um setor muito novo. Eu lembro em 2010, as primeiras discussões sobre o setor fotovoltaico no Brasil. Aliás, eu não sei se vocês sabem, antes da Bsolar, vocês sabem que a associação que estava olhando bem o setor aqui
O pessoal da Bini estava olhando lá atrás. Foi isso. A AB Solar começou dentro da Bini. Isso, eu estava nessa época. Olha só. E eu vai falando muito assim, não, o pessoal vai descobrir sua idade. Vai descobrir a idade, né? O pessoal acha que a gente é parente, sabia? Mas sabia que o pessoal fala que a gente ri igual e tinha parecido? É verdade. Quero ser inteligente igual. Na hora que eu vi o sobrenome, eu só vi... As famílias devem ter coexistido ali em algum pedaço da Polônia. Eu só vi um K lá no sobrenome, eu falei, não é possível que aquela é Pax também. Não. É o Ronaldo K e Eduardo K. Exatamente. Mas eu lembro lá atrás, tinha, enfim, era um setor ainda que não existia, daí começamos a ver o crescimento, aí a gente teve a corrida de ouro, e agora, esse ano, pela primeira vez, 2025, eu começo a notar uma maturidade. Eu não falo que é calma não tem que ser, eu que nem a gente, intensidade aqui. A gente tem que ter intensidade, agilidade, rapidez, tomada de decisão. Mas cada vez mais a gente vê os integradores mais conscientes do que é uma parceria, do que é um bom distribuidor, um bom fabricante. A questão também de você ver um mercado que não absorve tantos distribuidores também. Então, a questão de você ter bons canais, bons parceiros, né? Então... essa é a lição que eu estou tirando de 2025. Acho que a maturidade do solar veio mais rápida que outros setores. É um setor que começou rápido, que tomou hoje à frente. Eu lembro, você falou da Bloomberg, eu lembro de um estudo da Bloomberg, que eu já citei aqui, porque, obviamente, eu vim muito do mundo viesado da eólica, e eu lembro em 2015, muito bem, eu vi uma apresentação da Bloomberg, falando que o setor fotovoltaico ia ser líder, ia passar tanto eólica como hidráulica no Brasil. Vai passar em 2040, alguns dizem 2040, outros 2050, vai passar. Até hidro. Você acha que a hidro também? Vai passar tudo. Claro que vai passar. Vai, é verdade. E a gente está parte desse movimento.Sim, já. O movimento laranja aí. O movimento laranja vai antecipar isso. Quanto que a solar cresce por ano? Quanto ela tem crescido por ano nos últimos 2, 3 anos? Ela tem praticamente dobrado, né? Não, mas 10 gigas? 10 gigas, 2 gigas. É verdade, vai passar. Em 10 anos... É verdade, 100 gigas. Em aí 20 domina. anos. E então, provavelmente até mais. Boa parte desse crescimento que a Bloomberg traz vai vir da GD. Não, isso que me chamou a atenção em 2015, GD pessoal. e GC. 2015 eu lembro muito bem. E eu já vi esse movimento fora. E eu olhava falando, caramba, a gente vai viver o momento da liberdade. E você acha que, indo para o final aqui do nosso podcast... E o que você vê da energia solar no movimento da varejização da energia, principalmente Mercado Livre? Você acha que o solar vai ter uma posição? Já tem, né? Você vê os grandes players, você não vê, tem empresas que passam programa na televisão dizendo assim, minha energia é limpa. Sim. Você vai comprar minha energia porque ela é limpa e é mais barata. Mas é isso, ela é limpa e mais barata. Você acha que vai ter pequenas usinas solares para vender para Mercado Livre? Já existe hoje, né? Empresas de GD que comercializam. Você já tem empresas que fazem isso. Evidentemente, pelo ganho de escala, eu entendo que as grandes usinas elas vão continuar fazendo mais sentido. Mas o mercado de energia no Brasil hoje ele é ainda muito arcaico, né? Sim. Hoje você tem Você não pode colocar na sua casa de praia um sistema e consumir essa energia aqui em São Paulo. Pois é. Eu acho que a abertura do Mercado Livre pro Grupo B, pro telhadinho, vai ser o que vai dar a alavancada maior ainda na GD e na GC. Porque o custo de implementação é muito mais barato do que qualquer outra fonte, a facilidade é muito maior. Então essa alavancada e essa ultrapassagem aí da hidráulica vem rápido, né? O sistema elétrico vai mudar. Essa é a única certeza que nós... A reforma do setor elétrico está para vir, né? Falam bastante disso. Eu ouvi esses dias de pessoas do mercado financeiro me perguntando, falaram, você não fica preocupado que a descentralização, principalmente a abertura do mercado, a abertura do mercado vai afetar o mercado de distribuição? Eu falo, ao contrário, eu acho que você vai criar uma descentralização de geração muito mais pujante que é o mercado só de GD, porque o GD é muito regional. Se o GD fosse nacional, e talvez via Mercado Livre, você vai começar a ver
as pessoas vão virar parte de uma grande usina. Você vai juntar um bairro, vai virar uma usina de 200 megas, uma região. Então você vai começar a ver uma descentralização ainda maior da energia. Vamos ver, né? No limite, isso, a Singularity, ela diz que vai chegar um momento em que a energia vai ser tão barata, mas tão barata, que vai ser praticamente de graça. Sim. Mas isso é bom? Por exemplo, para a humanidade eu entendo que sim, porque você vai ter como dessalinizar a água do mar Sim. com custo praticamente zero, um custo muito baixo. Então, mas enfim... Aí, de repente, surge inteligência artificial que não estava no radar de ninguém. E consome, vai consumir brutal, toda a energia, daí vai faltar energia. Não, dizem... Ó, essa questão de data center, aliás, o Brasil é um dos principais polos, é só para todo mundo ver o que tem de projeto. Olha, um exemplo, tá? Praia do Futuro, que é uma praia de Fortaleza, que é um dos maiores hubs do mundo de fibra ótica. Sim, é isso mesmo. Você imagina o que vai ser aquele polo de geração, de consumo, de necessidade. Então, a demanda vai. A única coisa a certeza que a gente tem é o seguinte, desde que inventou a energia elétrica, o consumo só aumentou. Só aumentou. Matheus, você faz uma pesquisa no Google, aí você faz a mesma pesquisa numa inteligência artificial, um chat GPT ou um outro similar. Quanto de energia a mais você acha que você gasta? Cara... Eu vou te falar. Eu perguntei pro Google. Falou de 10 a 100 vezes mais. Sério? Você gasta de 10 a 100 vezes mais. Então, eu só estou ratificando isso. É um O bom Eduardo ponto. falou, o consumo de energia... Outro dia, meu amigo mostrou, falou assim, eu tenho ali um negócio na minha casa que eu queria ampliar a área de churrasco. Daí eu pedi para o chat GPT, para a inteligência artificial, falou, me faça um projeto assim, assim, assim. Fez um projeto de arquitetura para ele. Pô, isso é fenomenal. Baita energia. Tem lá um Sim. computador fritando para fazer aquilo, você entendeu? E energia. Energia cada barata. dia- Maravilhoso. Cada dia mais vai aumentar. E usem isso. muito, pessoal. É isso aí. Bom, acho que é isso. Acho que a gente vai para o encerramento. Tem que encerrar, porque se a gente continuar, não para, né? Foi muito rápido. Nem parece que a gente Eu ficou nem quase acredito. uma hora. Já deu uma hora mesmo? Praticamente. E dizer que a gente da Dias está muito contente com a sua presença. Aqui é um canal aberto ao mercado. Não é um canal que a gente fala só dos temas da distribuidora, tanto de ar-condicionado como energia solar. A gente quer falar de mercado, quer falar de tendência, quer falar do que está vindo. Agradecer a tua presença. Muito obrigado pelo convite, gente. Fico muito agradecido a todo mundo. Me convidou pelo bate-papo. Muito obrigado, Ronaldo. Bate-papo incrível e espero estar em próximas também, tá, gente? Estou disponível. Vamos Meu criar cachê é pautas. Você gostou de vir? Opa, maravilhoso. Foi bom? Foi É um bom? prazer enorme. Tenho muito Minha perna orgulho. até parou de tremer. Parou de tremer, Parou. Matheus? Tenho muito orgulho aí do time de vocês e do que vocês estão construindo, a Dias está construindo no Brasil. Parabéns. Muito obrigado. Pô, muito obrigado. obrigado. Bom, e você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, tanto no Spotify como no YouTube, passe a seguir a nossa página, dizer que é uma honra ter você como parceiro aqui com a gente. Obrigado pelo tempo dedicado. O tempo é algo escasso, então agradecer a todo mundo aí que teve a oportunidade de nos acompanhar. Faça um comentário, deixe uma pergunta, uma dúvida, fale com a gente. E é isso, a gente gosta da acessibilidade, estar próximo, né? Dá sugestões de tema pra gente, os Sugestões. temas, É verdade, convidados. pô. Vocês têm que sugerir mais. Sugere tema, convidados, qualquer coisa que você ache interessante. A gente está aqui conversando à disposição. E muito obrigado, viu? Siga nos canais. Muito obrigado e até mais.